Olá, meu querido. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouco. Consegue me ouvir bem? Ouço você bem, te vejo bem também. Como você está, Moisés? Ah, eu tô ótimo. E você? Ah, eu tô melhor agora. Bom te ver, bom ver esse sorriso bonito, seu, um sorriso largo, aberto. Obrigado por aceitar o nosso convite de participar na live e espero que você se sinta bem entre nós aqui na página. Ô, meu querido, desde já eu quero agradecer muito esse convite, muito especial. Tiago, você vem fazendo um trabalho tão lindo, tão gratificante, sabe? Porque, infelizmente, os anos vão passando, né? E as pessoas vão esquecendo das obras antigas. E Chica da Silva já tem 25 anos, não é isso? 25? Uhum. Vai completar agora em setembro, né? Isso. E as pessoas que não vivenciaram, elas não sabem. E aquelas que vivenciaram vão ficando apenas na memória. E você faz esse trabalho muito bem feito, de trazer o tempo inteiro a importância que foi esse trabalho, de você buscar as pessoas que participaram. Nossa, é incrível. E para mim, que sou fã, ver os atores participando, nossa, falando como foi a experiência. Na antiga TV Manchete é incrível, é muito bom. E eu me sinto lisonjeado, desculpa até gaguejar aqui, tá nervoso eu tô, de Eu participar, também gaguejo, fique tranquilo. porque Somos todos nós. tantos atores da novela participaram dessas lives, e foi tão lindo de ver. Incrível, seu trabalho, assim, nota 10. Você é uma pessoa incrível, iluminada, e está fazendo a diferença, né? Porque você vem trazendo não só a importância de relembrar a novela em si, a Chica, mas de trazer a importância que é a luta pela igualdade, né? Então, isso deve ser, assim, parabenizado de pé. Obrigado. E como eu costumo dizer, né, o trabalho que eu faço aqui não é para ganhar seguidores, é para ficar estourando de seguidores, assim. Esse não é o objetivo. É realmente a novela tocou a minha alma. E por isso que eu me dedico tanto. Eu acho que ela pode tocar a vida de outras pessoas também. Mudou o meu pensamento, me fez refletir sobre tantas coisas. E realmente, antes de Chica, eu tinha um outro pensamento sobre várias outras questões que tangem a nossa sociedade, a minha vida como cidadão dentro do país em que eu vivo. Então, eu fico muito feliz de compartilhar através da arte aquilo que eu acredito e nessa espera que o outro também possa sentir isso. Eu fico muito feliz de saber que você também sentiu Nossa, que a novela não foi simplesmente só tem uma mocinha e tem o par romântico e eles vão ficar juntos no final. A novela tem muito mais do que isso para poder oferecer para a gente. Mas, Moisés, eu quero saber o seguinte. Você me parece um rapaz muito novo, né? Você ainda parece que chegou agora no mundo assim. 1996, você via Chica da Silva? Como assim? Eu acho que você era uma criança, não era não? ai, Thiago, olha só. Eu hoje moro em São Paulo há 2 anos, mas a minha família ela é natural de Crisópolis, Bahia. Fica no interior da Bahia e eu nasci, me criei lá até um determinado momento. De lá fui para Salvador e aí fui seguindo minha vida. Mas a gente viveu uma época que ainda não existia internet, né? Claro. E a TV era algo ainda meio que surreal para algumas pessoas. Meu pai tinha sido vereador alguma época, né? Ficou acho que 2 ou foi 3 mandatos seguidos.
Então ele tinha uma pequena condição maior que as outras, e ele pôde comprar televisão, essas coisas, coisas que ainda não era tão acessível para o público em geral. E aí ele chamava a galera toda para assistir, e todo mundo ia assistir Chica da Silva em casa. E esse foi o meu primeiro contato com a Chica, foi esse. Eu, como uma criança, achava estranho, porque assim, todas as novelas que se passavam na época, todo mundo podia assistir normalmente, não tinha comoção nenhuma. E Chica da Silva, pelo contrário, era algo que já era um pouco... O horário um pouco elevado para a gente que era criança, e achava estranho estar chegando pessoas para assistir algo, né? Então você, meu, o que é que tem ali? O que é que tem ali que eu não posso ver? E era isso que acontecia. O meu pai, minha mãe fazia café para todo mundo, e todo mundo se reunia e ia assistir Chica da Silva. Assim como foi Chica da Silva, foi o Mandacaru, que meu pai assim, ama e marcou muito também. Mas Chica da Silva, inexplicavelmente, nossa, Chica da Silva, para mim, é a melhor novela já feita até hoje no Brasil. Uma opinião minha, sabe? Mas ela é uma novela, Thiago, que é atemporal. Pode passar o que for, ela sempre vai ser válida, ela vai tocar pontos importantes, ela sempre vai falar sobre algum assunto de uma forma que nenhuma novela falou, né? Seguiu aquilo ali, porque não teve a liberdade de expressão que a Chica teve, pela antiga TV Manchete, né? E acredito que nunca mais terá, porque tem essa questão, né? Foi a época e foi a TV Manchete que ela bateu de frente com a Globo. A Globo, ela sempre foi número 1 no Brasil, mas ela sempre tentou o quê? Apaziguar, tentou não agredir o geral. Por quê? Porque ela precisa disso. A Manchete, muito pelo contrário. A Manchete, ela veio de um criador que ele tinha uma outra visão. Ele queria passar as obras dele de uma outra forma, ele queria tocar de uma outra forma. E foi tanto, tocou tanto, que ela bateu de frente com a Globo. E acredito que se a TV Manchete estivesse existindo hoje, ela seria com certeza o segundo lugar do Ibope nacional. Porque a TV Manchete, ela sabia mexer com nossos corações. Em todos os sentidos. Sentidos de desenho, sentidos de novela, tudo. A TV Manchete, ela foi muito bem coordenada. Até certo ponto, né? Que infelizmente acabou... Né, desculpa, a rede em si, né? A Manchete acabou sendo rápida. Mas foi rápida, porém tocante, como acho que nenhuma outra de quem viveu os anos 90. Isso é verdade. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você assistiu a Chica da Silva ainda muito novo. Você tinha mais ou Sim, menos quantos eu anos? acho que eu tinha uns 7 anos, no máximo 8 anos. Mas era aquela coisa, Thiago. Eu assistia porque eu via o pessoal reunido na sala e eu, muito apegada à minha mãe, encostava nela, queria assistir também, mas ela não queria que eu assistisse. Todo mundo me tirava de escanteio. Uhum. Porque era uma novela, né, que Claro, né? é picante. E até hoje, o gostoso da Chica é isso, que até hoje você assiste e você vê que ela é diferente das outras. Porque ela tinha uma liberdade. A liberdade de expressão que hoje não temos. Nem em novelas, nem em redes sociais, que tudo o pessoal fica fazendo, né, todo aquele mimimi em volta. A gente
tinha essa liberdade de expressão naquela época. E eu não assistia porque meus pais achavam que realmente era demais e que a novela, ela tocava muito a fundo em todos os temas. Mas eu acredito que eu era tirado das salas não por cena de nudez, nem nada, mas sim pelas cenas do Zé Maria. Porque eu sempre fui aquela criança que nasceu com aquela cara de é gay, não tem para onde tirar. E minha mãe, já com vários filhos, né, ficava tentando evitar ao máximo que eu assistisse aquelas coisas. Eu lembro que tinha a Praça é Nossa, o personagem feito pelo Lafon, a Vera Verão. Sim. Maravilhoso. Nossa, eu amo, até hoje eu assisto. Mas quando passava na TV, a minha mãe mudava para que eu não assistisse. Então tinha muito essa questão, minha família era muito religiosa, católica, sabe? Aquela coisa muito assídua. Então eu entendo o lado deles na época, que de nada adiantou, né? Nada adiantou porque a novela, muito pelo contrário, ela só me fez... Você vê que é incrível. Eu assisti essa novela a primeira vez, em fragmentos, com os meus 7, 8 anos de idade. E depois, quando ela lançou pelo SBT, eu tive uma vontade imensa de assistir novamente. Parecia que o meu eu, ele se conectou com a novela na época, né, original, e ela queria ver toda a obra em si. Né? E assim eu fiz. Assim que lançou no SBT, eu assisti. Quando passou no Passione, que é o canal que a gente tem em HD, eu assisti novamente. Eu tava ingressando, na verdade, o que? Eu assisti alguns fragmentos em 96. Certo, Thiago? Quando lançou, né? 96? Sim, 96. E assisti 2 vezes na internet, com muita dificuldade mesmo. Depois passou o Passione e eu fiquei encantado. Foi na época da pandemia. Incrível que na minha vida eu acabei assistindo a Chica da Silva todos os momentos que eu estava passando por algum problema. Eu nunca assisti a Chica da Silva fora minha infância. Eu nunca assisti Chica da Silva em um momento, vou assistir, não tenho nada para assistir, vou assistir Chica. Não. Eu assisti Chica por algum momento que eu não estava muito bem e tinha esse alívio cômico muito grande na novela, mas tinha essa questão real, tinha essa questão de força, essa questão de lutar pela liberdade, de lutar pelo que você é, né? Tinha essa garra. E essa garra que a novela me trazia, ela me fazia revigorar. As 2 vezes que eu assisti Chica da Silva em momentos assim, muito pesados na minha vida, elas me fizeram ter um up. 2 personagens em específico, a Chica e o Zé Maria. Por que os dois? Eles me traziam algo muito forte, muito forte. E as duas situações que eu assisti, elas me fizeram muito bem, Thiago, muito, muito bem. Nessa 4ª vez que eu fui assistir ela, sendo a 3ª na íntegra, foi na época da pandemia. Porém, eu comecei a trabalhar na pandemia e aí não consegui acompanhar, né, a novela como eu queria. Mas vai e vem, eu assisto um vídeo ou outro. Eu acho incrível. Eu acho que Thaís Araújo é uma excelente atriz, maravilhosa. Mas, sabe uma coisa que parece que nasceu para ser dela? É a Chica da Silva. Acho que a Chica... Eu não consigo ver a Chica da Silva em outro ator e outra atriz. Não consigo. Foi muito... A gente sabe
A gente que já pesquisou, a gente que já procurou ver um pouco além da novela, a gente já sabe como foi árduo, né, o processo de seleção do elenco, como o diretor era bravo e era uma pessoa muito seletiva. E a gente vê hoje que realmente ele tinha isso, ele tinha isso. Ele buscou pessoas que era aquilo ali. Então, eu não consigo ver a Chica da Silva em outro ator, outra atriz, desculpa. Eu não consigo ver a Violante em outra atriz. Eu não consigo ver um outro contratador que não seja o Wagner. Eu não consigo. Ficou uma coisa assim tão redonda que hoje a gente entende do porquê que ele foi tão carrasco, né? Como o elenco da época diz, né? Que ele foi. Hoje a gente entende, ele realmente ele teve essa visão de buscar pessoas que transparecessem realmente o que os personagens queriam dizer. Verdade. Enquanto você estava falando aí, contando essa história, que eu achei super interessante e importante também, está subindo aqui muitos corações para você. Você não tem noção o número de Ah, eu corações que nunca o vi pessoal está vendo, eu nunca vi numa mandando. live na vida, Thiago. Eu fico assim. Já recebeu até alguns galanteios, chamaram de lindo aqui na live. Falaram que estão E adorando. Até agora que eu esqueci o nome da pessoa aqui. A Ina Barzan. Inaí Barzan. Né? Ela falou que está adorando a live. A Titinha Braga falou que você está arrasando. A Elizabeth Garcia falou, show, amigo. E a Clara Clarita falou, Moisés, perfeito como sempre. E aqui, ó, um monte de adjetivos para você aqui que eu não posso, não dá nem para enumerar, são muitos. Pessoal, então vocês que estão acompanhando o Moisés agora, que ele está participando dessa live conosco, nós vamos fazer um momento da pipoca. O que é isso, momento da pipoca? É quando você que está assistindo a live vai poder entrar ao vivo com a gente, nós vamos ficar em três, e você vai fazer uma pergunta para o Moisés, ok? Mas calma lá, nós vamos selecionar as pessoas que têm perguntas de verdade para fazer. Então, vai subindo as perguntas de vocês que vocês têm para fazer para o Moisés com relação à novela, viu? Não vem com algumas coisinhas fora do contexto, não. Dentro da nossa live. E à medida que for subindo as perguntas aqui, eu vou selecionando uma pessoa depois para vir e fazer essa pergunta. Moisés, é o seguinte, você citou aí que a sua mãe não queria que você visse Chica, principalmente por causa do José Maria, que dentro da novela era um personagem, entre aspas, gay, né? Ele tá naquela descoberta da sua orientação sexual, porque sua mãe talvez acreditasse que ele pudesse influenciar sim. nas suas escolhas, nas suas atitudes. Você acredita ou não, e por quê, que um personagem, seja de filme, novela, pode de fato orientar a pessoa em relação à orientação sexual dela, ou melhor, talvez guiar ou fazer ela entender qual é a orientação sexual dela, ou não? Você acha que isso é uma descoberta íntima, que independente daquilo que você vê, do que você esteja ao seu redor, você vai acabar escolhendo? Qual a sua opinião em relação a isso? Então, Thiago, essa questão sexual, a gente sabe quem nasce com a gente. Então, independente de algo, nós temos esse tato, né? A gente acaba seguindo o nosso instinto. Tem alguns personagens que acaba, como o Zé Maria, acaba nos dando força. Por quê? Porque o Zé Maria, ele foi um personagem para mim muito forte. Ele brigava, ele voltava às pazes com a Chica, era aquela coisa toda. E ele vivia... Nossa, você para imaginar, Thiago. Nós hoje, nós vivemos uma época, em 2021, onde nem tudo é aceito.
No nosso grupo gay, quanto mais másculo você é, mais aceito você é. Quanto mais afeminado você é, menos aceito você é. Existe um preconceito entre o próprio grupo de gays. Então você imagina o que um ser humano passou naquela época que aquela história foi contada, né? Então, o Zé Maria, na novela, principalmente, que ele foi feito pelo Guilherme Piva, incrível. Não, é outra coisa que eu não consigo imaginar outro ator fazendo a não ser Guilherme Piva, porque ele ali, ele realmente ele morreu e renasceu, o Zé Maria, né? Ele, nossa senhora, você vê aquilo ali, você sente, porque o Zé Maria, ele tinha todas essas questões políticas da época, que não podia, que podia, que não podia, mas o personagem, ele foi construído de uma forma muito minimalista para que fizesse com que você não tivesse repúdio pelo aquele personagem gay. Muito pelo contrário. O Avancini, ele fez com que você tivesse carinho. Foi tão bem criado, foi tão bem construído, que o Zé Maria, ele se tornou um dos personagens mais queridos e amados da novela inteira. Teve aquela época do julgamento do Zé Maria, que não teve que não chorasse. Eu não assisti aquilo na época, porque, como eu te falei, né, eu fui assistindo em fragmentos, pela minha idade. Mas quando eu assisti já adulto, eu chorei. E eu tenho certeza que todas as pessoas daquela época chorou e se comoveu. Né? Porque ele estava sendo julgado e a Chica vem mostrando novamente como uma pessoa sem ter questões de limites em relação ao preconceito. Chica sempre foi muito aberta, podendo ser uma das pessoas mais preconceituosas. Ela foi uma pessoa muito aberta, ela foi uma pessoa muito amável para com aqueles que a acolheram, né? E o Zé Maria, ele passou aquele período de julgamento e, nossa senhora, foi incrível, porque o que foi que aquilo ali passou, Thiago? Aquilo ali passou o quê? Que o que importa não é o que eu faço na cama, entre quatro paredes. O que importa é eu ser o ser humano que eu sou. Infelizmente, na novela, devido à época, teve que ser tomadas outras providências, né? Mostrar outras provas. Mas o autor, ele quis mostrar para a gente isso, que a pureza do ser humano não estava no que ele fazia, no que ele escolhia na cama, e sim no que ele era como de fato ser humano, como pessoa. Achei lindo, achei lindo. Acho que Guilherme Piva não poderia ter sido outro, a Thaís não poderia ter sido outra, a Driga não poderia ter sido outro, enfim. Eu sou tão fã dessa novela, Thiago, que eu acho que todo mundo nasceu para aquilo ali, pronto. Mas... Entendi. Se você fosse colocado dentro da novela, você fosse selecionado para participar da novela Chica da Silva, qual personagem você gostaria de ser? Olha, se eu pudesse escolher, eu seria ou o Zé Maria ou a Violante. Por que a Violante? O Zé Maria eu já entendi, porque você deu uma longa explicação a respeito. Agora, por que a Violante? Independente de ser gay ou não, Thiago. Não, não é por isso, não foi por isso que eu falei. Mas realmente você tem um apreço muito grande pelo personagem em si, pela história dele. Mas assim,
foram personagens que eles tinham tudo para ser odiados na época. Tipo o Zé Maria. Ele, imagina, ó, os anos 90 foram anos muito decisivos, foram anos muito abertos. Todo mundo que viveu aquela época estava naquela, né, naquela gandaia, tudo. Foi a época do El Chan, geração, tanta coisa boa aconteceu nos anos 90. E Chica da Silva não pode ser diferente. Foi uma novela amada, foi uma novela criticada, porque, querendo ou não, sempre tem aquelas pessoas que não aceitam, né? Enfim. Mas o Zé Maria, ele soube levar muito bem aquilo ali. O Zé Maria, ele foi um personagem que as pessoas assistiam e tinham amor. Até as pessoas que não concordavam, não aceitavam essa questão LGBT, que elas tinham uma compaixão por Zé Maria. Tanto que, quando teve a época do julgamento, eu hoje, assistindo pelo Passione, né? E vendo alguns comentários de pessoas que assistiram hoje, não na época, o pessoal fica revoltado, o pessoal fica, nossa, como é que pode? Então, eu sei que foi uma coisa que na época chocou as pessoas. Eu era uma criança, mas eu sei que na época chocou as pessoas. Por quê? Porque o intuito do autor foi esse. Foi pegar um personagem, um gay, que não era aceito pela sociedade, e fazer com que a população amasse ele. Porque era isso que o Avancini queria. O Avancini queria nada mais que isso. Se você olhar a novela Chica da Silva, mas por que a Avancini quis fazer a novela Chica da Silva? Pô, a novela Chica da Silva, ele quis mostrar o quê? Ele quis mostrar que uma negra é igual a qualquer um de nós. Isso é fato absoluto desde o início da humanidade. O Avancini quis mostrar que muitas mulheres que são ditas como sua mulher perfeita, sua dona do lar, sofre o que a Micaela viveu. Todas as pessoas que acreditam em algo que não é dito como o central, né? o que é o certo para a Igreja Católica, infelizmente, até hoje. Elas são criticadas, elas são julgadas, e aí botou explicitamente o que acontecia na época com as pessoas que não seguiam, né, esse caminho na época. Falou questões sexuais, falou questões raciais, falou questões de poder, porque uma das coisas que mais me... Mas eu vou só te interromper um pouquinho na sua fala. É porque eu te fiz uma pergunta com relação a Violante e você não respondeu. Eu quero saber por que você queria ser a Violante. Não. Que me surpreendeu, eu não achei que você ia falar Violante. Na questão de ator, porque eu acho que a Violante foi um personagem que deu muito a explorar para a Drica. Muito. Porque a Violante, ela foi tão bem trabalhada, eu não sei se o intuito, desde então, do Avancini foi colocar algo tão amplo, ou se foi a Drica que trabalhou tão bem que acabou deixando isso. Porque a Violante é um personagem que, por mais que você saiba que ela está errada, que você odeia, assim, que o intuito dela sempre é do mal, mas foi um personagem muito bem trabalhado, mediante a tudo aquilo ali que ela vivido, a toda a forma que ela viveu. Não quero dizer que foi justificável, mas
era uma pessoa fraca, que ela viveu muitas coisas pesadas, né? Enforcamento do namorado, logo no noivo, né? Logo no início da novela, o contratador que ia ser, nossa, o refúgio para tudo aquilo que aconteceu com ela com o noivo, seria para ela uma nova vida, acabar sendo destruído o noivado para ficar com uma negra, que era uma negra na época, era uma escrava. Então assim, você entende o que uma pessoa naquela época, com a mentalidade que uma violante tinha na época, iria ter. Então, eu falo que eu me identifico nessa questão de personagem, que era um personagem que eu, sendo ator, gostaria de fazer. Que eu acho é muito forte. É muito forte. E a Drica, ela se entregou de uma forma, Thiago, meu, você não tem como você assistir aquilo ali e você ficar imparcial. A Drica, ela ficou incrível. Incrível. Tem cenas que ela nem fala. Você olha nos olhos dela, você percebe tudo. Tudo. Sim. É incrível. Teve Verdade. uma A live que você atuação fez. da Drica é impecável. Teve uma live que você fez com alguns dos atores, não lembro qual, que falou que a Drica, ela chegava, ela não falava com as pessoas, ela já chegava encarnada e aí ela seguia aquilo ali. Então, é isso que eu vejo. Eu acho que a Drica, ela encarnou tão grande a Violante que não tem como você querer ser outra coisa a não ser o Zé Maria, que foi um personagem maravilhoso, icônico, LGBT, ou uma Drica da vida, que foi uma Violante, né? E, infelizmente, Thiago, infelizmente, as pessoas, elas têm essa questão de tempos, né? É tempo, é não sei o que, é idade. E muitos gays hoje, eles não têm a vivência, eles não têm noção, eles não têm conhecimento no personagem Zé Maria, né? E foi um personagem tão importante, e é um personagem tão importante. Sabe o que ele é tão importante até hoje? Porque ele foi feito em uma época que a liberdade de expressão não era restrita. Você vê um personagem gay em uma novela hoje, em uma série hoje, na verdade, eles estão apenas para compor tabela. Eles estão mais para chamar atenção, mais para ganhar seguidores. Ah, porque a gente tem que ter um público LGBTQ e tal, enfim. Mas naquela época não existia isso. Ninguém nem sonhava que um dia chegaríamos a isso. E como os anos se passaram, né, Chica da Silva, acho que, se não me engano, tem acho que 25 anos, é isso? 23, 25 anos. Para completar 25. As pessoas não viveram essa época e as pessoas não procuram saber nada dessa época, certo? E elas, então, não sabem o impacto que foi o personagem Zé Maria. Que foi um impacto muito grande, não só para a sociedade, como para o ator que o fez. Foi um impacto muito grande. Que era uma época que não era aberto. Hoje em dia é lindo um hétero fazer o papel de gay. Ah, fez o papel de gay, já é um Oscar, é um pré-Oscar, é um selecionado para Oscar. Naquela época, não. Você fazia um papel de gay, você era massacrado pela mídia. Massacrado. Verdade. Passava nas Moisés, ruas. vou só abrir uma adenda aqui, porque o pessoal está participando aqui também Eu nos não tô comentários, lendo, inclusive... desculpa. Gente, eu não tenho nenhuma com live, me desculpa. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo que eu estou justamente aqui para a gente mediar essa comunicação de você com eles também, tá? A Efa Catarina está falando que está adorando ver você, está emocionada. Falou, amigo, você está arrasando. Ela também mandou parabéns para vocês, está recebendo muitos corações, o pessoal não para de mandar aqui.
Eu recebi uma solicitação aqui, eu acho que foi justamente dela, mas depois sumiu aqui. Efa, manda uma mãozinha aqui pra gente, porque você foi selecionada para entrar aqui na Pipoca. Se você Ah, quiser entrar, manda o convite novamente, que a gente coloca você aqui para você mandar ou uma mensagem ou uma pergunta pro Moisés, tá bom? É a Efa Catarina. Manda novamente o convite, a gente vai fazer você entrar aqui na live. Enquanto isso, Moisés, dentro da novela também teve várias histórias sendo contadas ali. Eu vou falar alguns títulos e você me fala qual personagem que cabe nesse título que eu dei, ok? tá. Não precisa dar uma explicação, mas fala, ó, eu acho que esse título tem a ver com esse personagem. Fala o nome do Já personagem, que você ok? me corta, qualquer coisa que eu falo muito, viu? Ah, eu já percebi, fica tranquilo. Somos dois, amigo. Nós somos dois, somos dois. Mas é bom porque a gente sempre fala o que a gente sente, né? Sim, verdade. A gente não fica guardando, a gente fala o que a gente sente. Quem fala muito é porque tem necessidade de se fazer presente e se tornar real aquilo que pensa. Não guarda só para si, ok? Verdade. Então, tranquilo. O personagem que mais te deixa indignado, Moisés? Ai, assim, a novela em si, eu acho que ela parte disso, né? Eu acho que ela parte da indignação, né? Acho que eu acho que o autor ele quis passar isso. Ele quis passar personagens que você, como se você vivesse aquilo ali e você lidasse com aquelas pessoas. E como seria lidar com pessoas como ali? Então, acho que o personagem que mais me indignou foi o Jacobinho, aquele cão. Até hoje, quando eu vejo. Nossa, olha, eu depois que eu comecei a pesquisar mais sobre a novela, quando eu comecei a assistir e tal, que eu vi que ele era um personagem tão amado e comecei a assistir as lives e os atores, né, que contracenaram com ele, falaram que que ele era uma pessoa maravilhosa, não sei o quê. Eu falei, nossa, velho, que incrível. Não, porque assim, todas as interpretações, É um contraste, né? é, as interpretações foram muito boas. Muito, muito boas. É tanto que a novela é o sucesso que é, né? E o Jacobino foi. Nossa, era um personagem que ele chegava em cena, ele entrava em cena, você já tinha ódio. Você não sabia não o que ele ia fazer. Ele entrava, você, porra, vem alguma, alguma merda. Ele vai fazer alguma coisa, O né? Lenilton está concordando com você aqui nos comentários, falando nós não gostamos do Ah, Jacobino. Ele generalizou aqui ah, e escreveu também. cão, nossa senhora. Mas vamos para o próximo, que tem mais, ok? Personagem que tem a trajetória mais confusa na novela. Mais confusa. Ai, Deus. Eu não vou dizer, eu não acho bem confusa, mas eu acho que meio que estranho na, na trajetória, né? Não ter descoberto como ela era em si, a Úrsula, né? A Úrsula é uma louca. A Úrsula nasceu em 2050. Ela é muito além de nós. E, 2050. né? Como é que ninguém faz? Inclusive, foi um dos finais que eu mais. Nossa Senhora! Eu acho que foi um final feito justamente para isso. Tipo, nossa, não é possível que ela ia passar a novela inteira, né? Sendo o que ela é, fazendo o que ela é, e não teria um ganho, um resultado. A Úrsula, ela mostrou realmente para que veio, né? Eu amo Entendi. essa personagem, eu amo, me divirto muito. Imagina, ela é ótima. Um casal que você shippava. Você queria que ficasse junto. Eu queria ficar. Ou melhor, um casal não, duas pessoas, né? Dois personagens que você shippava, você queria que eles ficassem juntos. Então, olha, sabe
Eu sei que ele era um escroto, mas eu queria ver como seria um pouco desenrolar. Sabe o Zé Maria? Mas eu não lembro, desculpa, eu não lembro o nome do personagem que ele era casado com. Ele era casado com a. Ela era uma das donas da pousada. Aquele meu que tentou fazer alguma coisa com ele bêbado. O... Ele Ai, não peraí que não ficou muito posso tempo na fugir da minha história. mente. Gente, me ajuda aí. É o André de Mauro? Você lembra, né? Que ele Ai, tentou ai, ai. pegar Fugiu da minha mente agora. ele tentou pegar ele à força. Dom Duarte. Isso. Eu queria Dom ver, Duarte. eu queria só, não é que eu chipava, mas eu queria ver o que teria acontecido se tivesse acontecido. Que no meu haver, ele teria, o dono teria gostado, e aí teria tentado incubar e tal. Então eu queria ver como a novela iria seguir essa história. Entendi. Nós recebemos uma solicitação aqui da Jane, porque parece que a nossa outra amiguinha ela sumiu. Jane, se você está por aí, vamos fazer ela entrar aqui e vamos ver qual a pergunta que ela tem, o que ela tem para dizer para você. Jane 79 Fonseca. É você mesmo, meu bem. Você conhece a Jane? Conheço. Ai, meu Deus. Olá! Olá, João. Oi, Boa Jane. tarde. Olá, tudo bom? Bom, Tudo ótimo. Eu vi que você... estou acompanhando aqui a live, estou adorando as questões levantadas, né? Que, como ele falou, era uma novela, mas que fez as pessoas... Eu já sou bem mais velha que ele, então eu assisti. Eu tenho 39 anos, já conhece, já. já conheço. E realmente tem questões bem relevantes. Não é só uma novela. Então, minha pergunta seria exatamente sobre a Violante. Porque eu concordo que ela realmente foi uma personagem forte, mas eu não consegui odiá-la. Na verdade, eu dava mais risada de tudo que dava errado. Todas as tramas dela davam errado. Então, assim, para mim, eu achava ela muito mais cômica do que trágica. Então, a minha pergunta para o Moisés é exatamente sobre a visão dele. Qual era a visão dele em relação a essa personagem? Se ele via ela como eu vejo, mais cômica do que trágica. E eu também certamente escolheria fazer o papel dela, porque eu acabava dando risada. Sabe aquela vilã? Uma vilã que muito me lembrou ela, assim, parece nada a ver, mas que eu ria também, eu não conseguia sentir raiva, era da Carminha, daquela novela que tinha o Tufão, esqueci o nome. Brasil. Avenida Brasil. Isso, porque a Carminha também acabava nada dando certo, tudo dava errado. E eu acabava não sentindo raiva, eu acabava rindo das loucuras. Enfim, não que ela não tivesse feito maldade, fazia, mas era muito a lei do retorno, retornava muito rápido. Então eu tenho mais essa visão da Violante. Eu queria saber do Moisés se ele tem essa mesma visão. Lógico, não banalizando as maldades dela, mas a gente também tem que entender que é uma novela, uma ficção. Nem tudo pode ser levado a ferro e fogo, né? Hoje eu até estava acompanhando a live pensando, certamente com esse mimimi todo, que hoje em dia tudo é errado, a gente tem que se policiar bastante para falar alguma coisa, e às vezes nem é por maldade, realmente para a gente é normal, enfim, mas tudo hoje a gente tem que pedir desculpa de como vai falar, se policiar, enfim.
Eu tenho certeza que essa novela hoje seria bastante criticada. Mas isso aí é com vocês, não é? A live não é comigo. Agora me responda, Moisés. Qual a sua visão da Violante? Se é cômica ou se é realmente pura maldade? Não, na verdade, a questão da Violante não é uma questão... Não chega a ser cômica. Acaba algumas cenas sendo cômica, né? Porque eu acho que a novela, ela tem aquele alívio cômico, né? De tão pesada que ela é, de abordar temas tão pesados, principalmente com a Thaís, né? Que é a Chica, que ela debate de frente com a Violante. Então, não tem como ser algo leve, porque se trata da questão de racismo e tal. Então, não chega a ser em si cômico. Mas eu sinto que tem horas que a novela lá tenta amenizar um pouco, né? Mediante a tantas questões. A novela naquela época não tinha o pudor que as novelas de hoje têm. Então, você vê cenas pesadíssimas. Na novela, acho que você vai ter cenas muito pesadas. E, aparentemente, tem cenas que coloca a Thaís e a Drica morar juntas, que é a Violante. Parece ser cômica, né? Assim, é meio que cômico. Acho que mais para dar um alívio naquilo ali, todo pesado que já vem ao redor da história em si. Mas a Violante, Mas, se fosse... pode cortar. Se fosse hoje, Jane, se fosse hoje, eu falaria que a Violante é um personagem muito, muito, muito mal. Fato. Mas Naquela época... a maldade, acho que as duas fizeram tanta maldade. Ela é muito... A Chica também. Que é bem... Tu gostou da novela? Não sei se é... É porque, como... Tiago, hoje em dia tá tudo tão difícil de você expressar que você não sabe nem o que você vai falar. Porque tudo que você vai falar tem um peso, né? Então, eu vou falar o que eu sinto e aí vocês interpretam como vocês quiserem. Eu acho que na época, a questão da Violante e da Chica era algo meio que até... Era coisas pesadas, que o roteiro em si tentava deixar meio que cômico, para dar aquele alívio. Aí a Violante chamava a Chica de macaca. Aquilo era horrível. Aquilo era horrível. Você nunca viu em novela nenhuma. Eu, pelo menos, Moisés, nunca vi em novela nenhuma um personagem negro se chamado de macaco. Isso é horrível, isso é podre. E a novela, ela fez questão... Parecia que a novela fazia questão de tocar assim na ferida, sabe assim, de cada um. Falar, olha, a realidade era essa. É diferente. Se você assiste a Globo, se você assiste qualquer outro canal, você nunca na vida vai ouvir uma expressão dessa. Não digo hoje, porque hoje está muito cheio de regras. Mas nem há muitos anos atrás você não ouve uma expressão dessa. E na TV Manchete, ela é mais aberta. A TV Manchete, ela parecia ter uma liberdade maior, não sei, um poder maior em relação à expressão. Ou eles mesmos não estavam muito afim do que, né, a população iria pensar. E aí fazia o que queriam fazer e acabou. Porque a novela tinha pontos muito pesados. Então, assim, até hoje, quando eu assisto a Violante, eu gosto muito da Violante, gosto muito da Chica. Claro que meu ponto forte é a Chica, né? Mas eu acho, assim, a Violante a maior vilã que já existiu na vida. E eu, como amo muito a vilã, eu gosto muito de como foi feito a Violante.
Mas, tipo, um personagem chegar para outro, chamar uma personagem negra de macaca, gente, isso é pesadíssimo, isso é monstruoso. E na época isso era liberado. Mas eu acho, no meu pouco entendimento, que isso era liberado justamente para afetar mesmo, para que as pessoas percebessem o quanto as pessoas que viveram aquela época sofriam. Porque se você... Certo, Né? eu vou só interromper um pouquinho você, tanto você, Moisés, quanto a Jane, um pouquinho na fala, por causa também do tempo que nós temos aqui da live, ok? Só uma coisa que eu achei bem interessante na fala dos dois aí, da conexão entre vocês dois, é que a Violante tem muito para ensinar para a gente sobre o que a gente não deve ser, sobre que tipos de forma a gente não deve tratar o outro. Sim. Até a própria Drica, quando ela fez um depoimento, né, no seu Instagram, falando sobre a Violante, ela fala que ela representa tudo aquilo que a gente tem lutado, né? Até porque ela tem um filho preto, a Drica Moraes, na vida real, e ela tem ciência da consciência que ela precisa passar para esse menino, mesmo sendo branco, ela tem que ensinar para ele o que significa racismo, e sobre todas essas questões que envolvem a nossa sociedade. Então, pensar sobre Violante é pensar em uma atriz de altíssimo nível de performance, que é a Drica Moraes. Isso é incontestável. Mas também é pensar numa personagem que não cabe a gente replicar nos dias de hoje. Não cabe replicar a maneira de agir, a maneira de pensar. O amor não te dá direito a tudo, a cor da pele não te dá direito a tentar e a fazer qualquer tipo de coisa que seja que fira o outro, independente de quem ele seja. Eu gostei muito da sua pergunta, Jane. Infelizmente, por causa do tempo, a gente vai ter que encerrar agora, mas eu quero te agradecer de coração por participar da live, ok? Tiago, eu posso aproveitar para dizer da Jane, rapidinho? Tem que ser rapidinho, que nós estamos com o tempo corrido. Ô, Jane, você acompanhou a Manchete na época? Acompanhei, assisti a novela Pantanal, então assim, eu sei que naquela época as novelas eu tenho uma surpresa para você, o Thiago, na nossa live. Está sendo acompanhada por presentes que a Rede Manchete nos deu. Espera aí. Rapidinho. Espera aí, Thiago. Pelo Senhor dos Mestres. Ele está participando o que é? Da nossa live. Ah, sim! O Hades. Hades não, é o mestre do santuário? Está participando da nossa live. O Andrômeda está participando. O Andrômeda, dá um oi para Thiago e para Jane. Cadê? Quando você colocou o mestre do santuário, achei que fosse tipo uma estrutura do demônio. O Disney está participando. Shiryu de Dragão. Ai, gente. E que linda nada coleção. menos que nossa Sailor Moon querida está participando também. Que eu sei o quanto a TV Manchete, nossa, a TV Manchete, ela foi muito assim. Eu falo por mim, mas acredito que eu falo um pouco por vocês também. A TV Manchete, ela tocou muito na gente. Não, por questões de novela, né? Desenhos. Tudo. A TV Manchete, eu sinto que foi minha opinião, gente. Minha humilde opinião. Eu sinto que a Rede Manchete, ela foi uma má administração, Thiago. Sabe, Jane? Mas tinha tudo para ser um ápice, porque
parecia que ela entendia o que as pessoas daquela época queriam, porque ela foi a percussora em trazer esses desenhos japoneses para cá para o Brasil. Ela foi a percussora em trazer muita coisa que hoje em dia ainda acontece. Então, para mim, eu tenho um carinho assim especial para a TV Manchete. Às vezes eu falo assim, a gente mais passa para a TV Manchete. Ah, Maria, nunca ouvi falar, você é de que ano? Mas eu tenho um prazer de falar, eu assisti a Manchete, porque, meu, quem viveu, viveu, quem não viveu, só lamento, né? TV Manchete foi muito bom. Os anos 90 foi... Moisés, eu quero agradecer a Jane pela participação dela na live, viu, Jane? Foi um prazer conhecê-la. Obrigado pela pergunta. Vou pedir só para você fechar para a gente encerrar esta live aqui. Um beijão para você de Minas Gerais. Obrigado. É isso. Muito bom. Você já conhecia a Jane, né? Conheci a Jane já, menino. Ah, sim. Moisés, é o seguinte, nesses minutos finais da nossa live, desde já eu quero te agradecer por aceitar o convite, por estar conosco, e eu gostaria que você pudesse, antes de a gente encerrar, ou se você tiver algum projeto que você gostaria de divulgar, ou falar mesmo o nome dessa página para as pessoas te seguirem, tem 2 minutinhos para você passar a sua mensagem para quem está assistindo essa live aqui, que muita gente já gostou e mandou muito coração e te elogiou bastante durante todo esse tempo. Vou resumir então, tá, Tiago? Para mim foi uma experiência muito boa. Você é uma pessoa iluminada. Muito obrigado por você trazer esse projeto da Chica adiante, não fazer essa obra morrer, nem cair no esquecimento. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu não tenho nada de passar em relação ao projeto. Minha vida é uma vida simples. Eu sou enfermeiro, trabalho. Não sou influencer, nem tenho nada via digital. Mas eu peço para que as pessoas elas sintam obras como a da Chica. Obras que toquem elas, sinta o propósito da obra, porque nada é feito por vão. Todos nós somos iguais, nós estamos cansados disso, da intolerância. Todos nós somos iguais como seres humanos. Nós temos que nos abraçar, temos que nos aceitar, temos que nos amar. Em todas as questões sexuais, raciais, religiosas e afins. Em relação à pandemia, eu peço que vocês tomem cuidado, evitem estar saindo, porque a coisa ainda está muito pesada. Eu trabalho na linha de frente e vejo como as coisas estão. E é isso aí, muito amor para vocês, para conosco. Só agradecer. Peço a Deus pela vida de cada um de vocês. E muito obrigado por fazer valer uma obra tão linda que é a Chica da Silva. Que ela realmente, quem ainda não assistiu, precisa assistir. E não tem novela hoje que bata uma obra dessa. E não haverá outra que faça o que a Chica fez, porque é essa questão de expressão que a gente falou, né? Que hoje em dia, infelizmente, até isso nós estamos limitados. Peço a cada um de vocês que se cuidem. Obrigado a quem participou. Gente, eu não li nada, porque eu nunca fiz uma live na minha vida, eu não sei nada. Mas depois eu vou ler. Obrigado. E, Tiago, Deus abençoe. Muito obrigado mesmo, viu, meu querido? Continue fazendo esse trabalho incrível, que não só é falar sobre a novela, não só é falar sobre esses atores incríveis que viveram essa época muito boa na telematurgia brasileira, mas é você deixar sempre vivo a importância da nossa igualdade, né?
no nosso valor. Obrigado mesmo. Deus abençoe você, meu querido. Foi um prazer Eu que imenso, agradeço pelas Thiago. suas Um prazer palavras. imenso, mas você nem sabe. Estou muito feliz, velho. E eu também tô. Foi um grande prazer conhecê-lo. Você tem uma mansidão no falar, né? E uma forma muito aberta de se expressar e contundente ao mesmo tempo, né? Chega a ser um paradoxo. E eu quero agradecer por você aceitar o convite, né? Para vir para uma live com a gente. Também estendo esse convite a todos os nossos seguidores que queiram compartilhar um pouco sobre a novela. E essa vida, ela é muito mais do que ganhar, ela é mais do que mais compartilhar, né? E quando a gente compartilha, a gente se sente muito maior do que a gente pensava que a gente era antes. Então, eu quero agradecer por você compartilhar o seu tempo, a sua história, o seu sorriso, que é lindo, maravilhoso aqui com a Obrigado, gente, querido. e a sua sabedoria também, tá bom? E desde já, muito obrigado, um ótimo domingo para você. E a nós aqui da família Chico da Silva somos muito gratos por essa live contigo. Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Essa live ficou assim no meu Por nada, coração. querido. Tiago, obrigado, viu, meu querido? Continue fazendo esse trabalho especial que você vem fazendo, com muita competência. Eu acho lindo. Rapidinho, viu? Você que já estourei meu tempo, mas eu acho muito lindo, Tiago. Os atores que participaram, pessoas que você nem imagina que queriam falar sobre, elas vêm, compartilham a sua ideia e faz uma live linda com a gente. Isso pra gente é tão caloroso, é tão bom. Você é uma pessoa iluminada, viu? Deus abençoe você, o seu Obrigado. projeto e os criadores de Chica da Silva, que com certeza eles não criaram essa novela à toa. Eles têm um intuito. E esse intuito tem que viver. Tem que viver. Tá bom? Verdade. Com certeza. Obrigado, querido. Um excelente início de noite para você. A gente se vê. Tá bom, Bye, bye. Thiago. Obrigado, viu? Tchau, gente. Obrigado. Por Olha, nada. não responde nada porque eu não sei nem como é que mexe, né? Mas fica tranquilo, todo mundo adorou você e mandou muitas mensagens. Depois seus amigos também vão com certeza falar algo com você, porque vários deles estavam aqui. Valeu, meu querido. Obrigado, Thiago. Por nada. Tchau, 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 Moisés. gente.